Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo outra vez. Vamos melhorar a maneira com que a gente está trabalhando com o nosso os nossos controles, a maneira que a gente está requerindo aqui essas views e os métodos dele. Então vou criar uma nova classe aqui no nosso core, no núcleo da nossa aplicação. Vou criar uma classe chamada BaseController. Ela vai servir de base para todos os nossos controles. O namespace é core, não se esqueça. Está aqui criada a classe. Não esqueça de pôr o namespace, né? Essa classe ela vai ser abstrata. Por quê? Essa classe ela não vai poder ser instanciada. Ela vai poder apenas ser herdada por outra classe, que no caso vai ser os controllers lá de cima. O home controller, o post controller, tudo vai herdar dessa classe pai aqui, base controller. Então, para a gente melhorar, não ter que ficar repetindo aqui, criando esse construtor, esse objeto aqui que a gente vai trabalhar para passar os dados para view, eu vou abstrair isso daqui. Olha só. Vou passar para esse base controller. Como esse atributo aqui ele vai ser herdado lá para o controller filho, então eu vou ter que passar isso aqui para ser, em vez de ser privado, ele vai ser protegido, ou seja, só é enxergado por quem herdar essa classe. E agora eu vou estender essa classe, extends, a classe base controller. A minha IDE já fez um auto import aqui, tá? Quem não estiver trabalhando com IDE que tem esses recursos aí, toma cuidado, estiver usando Sublime alguma coisa assim, você tem que dar um use nessa classe, importar ela aqui, ó. É como se fosse o Java também, você tem que importar o pacote que você está usando aqui, né? Ou no C++, a gente dá aqueles use, include, né? É a mesma coisa. Então a gente está estendendo essa classe home controller a classe base controller. Aí tem que dar o use aqui em cima para funcionar direitinho. Vamos ver se ocorreu algum erro, se tudo deu certo. Vamos ver. Deixa eu novamente printar no navegador. E continua a mesma coisa. Não deu erro nenhum. Vamos prosseguir. Agora a gente tem que melhorar a maneira com que a gente está requerindo, chamando as nossas views aqui. Isso está muito feio, né? Então vou fazer isso aqui no Base Controller. Ele é que vai fazer isso. Então quando a gente chegar aqui no Post Controller e fizer um Extends ao Base Controller, eu já dei um use aqui de novo, ele já também vai ter as mesmas funcionalidades que o Home Controller tem nesse momento, porque ele está herdando do pai aqui, né? Herdando a classe pai que vai ser o Base Controller. Então vou criar um método que ele vai servir para renderizar essa view aqui. Eu vou criar então um novo atributo aqui. Dessa vez ele pode ser privado, porque eu só vou trabalhar com ele aqui dentro da classe pai. Eu vou chamar esse atributo de... ele na verdade vai receber o caminho onde está a view. Então vou dar um nome aqui de viewPath. Dá esse nome aqui para ele. E aí eu vou criar um novo método, protect, protegido, porque ele vai ter que ser chamado lá, protect function. Vou dar o nome de... ele vai ser responsável por renderizar a view. Vou chamar de render view. Esse método ele vai ter que receber aqui uma string contendo o caminho aonde está a nossa view, tá? Então vai ser aqui view path
Vou receber aqui. E eu vou dizer que o meu atributo thisViewPath, esse que eu criei aqui em cima, vai receber o viewPath passado aqui para a gente. Agora eu vou criar um novo método protect function. Vou chamar de content, porque é ele que vai trazer, na verdade, o conteúdo dessa view. Então vou fazer assim. Eu vou dizer que eu vou verificar se esse arquivo view ele existe. Porque se ele não existir também, vai dar um erro, né? Se eu chamar aqui uma view que não existe, ela não está criada aqui, ela vai dar um erro. Então, para evitar esse erro, antes de eu chamar, eu vou verificar se ela existe. Então, eu vou chamar um file exist, que é uma função nativa do PHP. Para quem não conhece e quem está no início aí de orientação a objeto, está iniciando os estudos com PHP. E essa função a gente vai passar o caminho onde está esse arquivo, ele vai verificar se esse arquivo existe ou não. Então ele vai retornar para a gente verdadeiro ou falso. Se ele vai retornar verdadeiro, eu vou tomar aqui uma ação. Aí eu vou incluir realmente essa view aqui para a gente, para não correr o risco de dar algum erro. Então vou chamar aqui chamar um dir ponto. E agora eu vou passar aqui o caminho. Olha, o caminho ele já estava aqui, né? Eu posso até copiar isso daqui, facilitar. Só tem uma pequena diferença. Antes a gente estava aqui chamando a view através do controller. Agora nós vamos chamar essa view através do base controller. Então eu vou subir um diretório, tem que entrar aqui no app barra view barra. Agora eu não vou chamar ele diretamente. Eu vou pegar o caminho que foi setado aqui. Então eu vou apagar essa parte aqui. Vou chegar no diretório padrão, que é a view, que é porque ela pode estar tanto dentro de uma outra pasta, quanto pode estar na raiz. Então, como eu vou passar aqui essa string contendo o caminho, eu vou pegar o meu atributo thisViewPath, que recebeu o caminho aqui, e vou passar ele aqui. Vou passar entre chaves aqui para escapar, para não dar erro aqui da impressão da variável. Vou chamar thisViewPath. Pronto, se existir, né, o que eu vou fazer? Eu vou requerer ela, vou dar um require once. Vou copiar isso daqui para facilitar. Já está o caminho dela todinho aqui. Se existir, a gente vai chamar ela aqui. E pronto. Se não existir, para o programador não ficar batido, saber o que está acontecendo, a gente vai passar uma mensagem de erro aqui. Que ele deve ter digitado o caminho, alguma coisa errada lá, que ele não encontrou, ou o arquivo não existe realmente. Então vou passar aqui, error, view path not found. Pronto. O caminho para esse arquivo não existe, o caminho para essa view. Joia! Agora, com esse método aqui pronto, eu vou aqui no meu render view, vou chamar ele aqui para gente. This content. Prontinho. Agora eu vou voltar no meu controller e, em vez de eu chamar dessa maneira aqui, em todos os controllers eu vou ter agora um método this render view, que vai renderizar a minha view, trazer ela para cá, e a única coisa que eu tenho que fazer é passar o caminho dela. Olha, o caminho base é a view, né? Então esse diretório eu não preciso especificar. Eu tenho que especificar o caminho relativo à view. Que nesse caso, para eu chamar o meu index ali, eu tenho que passar que ela está dentro do diretório home barra
index, eu também não tenho mais a necessidade de passar o ponto .phtml, porque aqui no nosso controller a gente já está especificando a extensão do arquivo. Ou seja, se você criar uma view que não tem a extensão .phtml, ele também vai dar erro. Então, tem que ser, a nossa view é criada com a extensão .phtml. Se eu não digitei nada errado aqui, eu acho que isso vai ter que funcionar. Vamos ver. E, opa, deu um erro. View path not found. Eu digitei alguma coisa errada aqui. Vamos ver. Bom, aqui eu acredito não ter erro nenhum. O erro deve ser no Base Controller. Vamos aqui ver. Ah, claro, eu copiei e colei aqui, né? Então, acabei duplicando essa parte aqui do código. Acredito que seja esse o erro aqui. Vou salvar. Vou tentar lá novamente. E olha só, funcionou. Pronto, agora a gente conseguiu abstrair, fazer um código bem mais elegante. Ou seja, tudo que está no core, no nosso núcleo da aplicação, o programador não vai usar, não vai mexer aqui em nada. Ele só vai trabalhar aqui dentro do diretório app. Então a gente simplificou aqui para ele a maneira de trabalhar com o controller. Tá? Agora, antes de acabar essa aula, vamos pensar aqui. Imagina que toda view que a gente criar, a gente vai ter que criar o cabeçalho HTML, HTTP, importar aqui CSS, toda essa coisa toda, também não é legal, não é interessante, né? Então, a gente tem que também ter uma maneira de ter um layout base, né? Ficaria bem legal a gente ter um layout base e nesse layout a gente só vai incluir essa parte aqui que interessa dentro do layout. A gente não vai ficar criando cabeçalho em tudo quanto é página. Então, a gente vai implementar mais um métodozinho aqui. Antes disso, eu vou, dentro do Views, eu vou criar aqui um arquivinho de layout. Vou criar na raiz mesmo do View. Vou chamar ele de layout mesmo. Layout.phtml. Então, esse aqui vai ser um layout base da nossa aplicação, onde eu vou criar aqui mais tarde, a gente vai elaborar legal aqui com Bootstrap, um layout bem bonitinho para o nosso framework. Aqui a gente vai estar todo o cabeçalho, a gente só vai dar um include aqui no conteúdo da view base. Então, voltando aqui, o que a gente vai fazer? Nesse método renderView, eu vou colocar um parâmetro aqui que ele pode ser opcional também. Se você quiser só chamar diretamente a view, pode. E se quiser também chamar o layout, a gente passa ele como opcional. Então, vou passar aqui um layout path, que eu vou passar o caminho dele. Só que, como eu vou fazer aqui para ele ser opcional, eu já vou dar um valor aqui para ele de nulo. Tá? Ou seja, se eu não passar nada, ele vai ser nulo. Não vai ter problema algum. Se eu passar, aí eu vou aqui criar um novo atributo chamado layout path. Né? Aqui a mesma coisa, eu vou layout path, eu vou passar aqui um layout path. Tá? O que eu vou fazer? Vou criar um novo método para trazer o layout para a gente. Como ele é bem parecido com esse, eu vou duplicar isso aqui para a gente ganhar tempo na videoaula. Vou chamar esse método, esse novo método de layout, pronto. E vou perguntar se existe aqui o this layout path. Tomar muito cuidado aqui para não errar outra vez. Ele vai verificar se esse caminho que a gente vai passar aqui, se também existe. O mesmo processo que a gente fez para verificar se a view existe ou não. E aqui, erro, layout path não existe. O caminho do layout não existe. E, legal. Agora,
a gente vai simplesmente fazer aqui uma verificação. Se existe um layout, se a gente passou algum caminho do layout, se a gente passou um caminho do layout, eu vou chamar o método thisLayout. Ele vai trazer o layout para a gente. Se não, else, se eu não passar nenhum layout, ele vai chamar só o conteúdo, né? A view em questão. Ele não vai chamar uma coisa. Então aqui dentro do nosso layout, depois que a gente incluir cabeçalhos aqui para cima, a gente vai fazer simplesmente um PHP e vai chamar aqui o nosso método thisContent para incluir o conteúdo em questão. Tá bom? Se, não, né, se existir, ele chama o layout. E o layout é que é responsável por chamar o conteúdo da nossa view, o conteúdo, o miolozinho ali da view. Né? E se não existir, ele chama só a view em questão. Então agora, para finalizar, vou implementar aqui, depois que vir o conteúdo, só para a gente debugar lá, eu vou pôr um parágrafo aqui e vou colocar assim, view com layout, só para a gente entender que agora ela tem layout. Então, se eu voltar no meu controller, não passei nada, veja só passei que eu quero a view index. Vamos testar no navegador. Olha só, deu um erro aqui novamente, eu devo ter comido bola em alguma coisa ali. Deixa eu ver aqui. Acredito que o erro também não vem daqui, deve vir lá do Base Controller mesmo. Deixa eu ver aqui que eu posso... Ah, tá aqui, ó. A mania de duplicar a linha, tá vendo? Aqui é Layout Path. Layout, pronto, eu acho que o erro é esse daqui. Vamos ver lá outra vez. Então, não passei aqui Layout, ele tem que importar só a view normal. Olha lá, página Home com os mesmos dados que tinha atualmente. Agora, vamos passar aqui que a gente quer usar aquele layout. Então, eu vou pôr uma vírgula e vou dizer o caminho do layout. Ele está na pasta raiz aqui da view, então só preciso dar o nome do arquivo, que é layout. Se ele tivesse dentro de algum diretório, por exemplo, que eu quero criar um layout, se tivesse aqui uma pastinha chamada, por exemplo, vídeos, e dentro dessas views de vídeos eu quero ter um layout específico só para vídeo. Então eu crio ali dentro um arquivo base dentro daquela pasta e chamo o caminho relativo do layout. Nesse caso aqui nós temos só um layout até agora. Vou chamar ele e ele tem que imprimir para mim, além daquele conteúdo da página home. Cadê o index? Além do conteúdo que está aqui na página home, ele vai ter que, depois disso, está vendo que ele está incluindo o conteúdo da página home, ele vai ter que imprimir também view com layout, para a gente saber se está funcionando realmente. E vamos aqui atualizar, e olha só, view com layout. Tá bom? Então ficou aqui agora um sisteminha bem mais inteligente, né? Ou seja, os métodos, todos esses métodos aqui estão na classe Py, né? E quem herdar agora essa classe, ficou muito mais fácil para o programador agora. Ele só tem aqui que passar, chamar o thisView e passar aqui uma variável que ele quer com o valor para receber na view e chamar o método renderView, passando a view e um layout se ele quiser, né? Bacana. Então na próxima aula a gente dá continuidade, vamos brincar um pouco mais aí, vamos elaborar nosso layout, vamos agora fazer aqui, baixar ali do Bootstrap, da página aqui do Bootstrap,
Vamos pegar aqui e começar a trabalhar com Bootstrap para estilizar melhor nossas páginas aqui. Vai ficar legal. Se você quiser já adiantar e baixar aqui o arquivinho do Bootstrap, entra na página do getbootstrap.com.br e você baixa aqui a última versão, que atualmente é 3.3.7. Baixa esses arquivos aí, que a gente vai começar já a fazer um layout bacaninha e começar a brincar aqui com as nossas views, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do curso. Dá um joinha no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.